Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, nesse dia de finados, as orações da Igreja se voltam para os fiéis que padecem no purgatório. Nós, os vivos, podemos oferecer à Santa Missa o sacrifício redentor de Cristo por nós mesmos, que ainda peregrinamos sobre a face desta terra, mas também pelos fiéis que nos precederam e cuja morte, não a eterna, mas a temporal, tomou para si e padecem no purgatório. Aqueles fiéis que no momento da morte, no juízo pessoal, não encontraram a santidade e não puderam entrar ainda no céu, pois ainda precisavam expiar a culpa de seus pecados, o Senhor, em sua misericórdia, recolhe no purgatório. E o purgatório serve para uma pena até o juízo final. Porém, os méritos de Cristo são infinitos. Aquilo que a Santa Igreja realiza enquanto peregrina sobre a face da terra, o sacramento mesmo do Senhor, suas indulgências e suas graças, podem ser aplicadas também em favor destas almas, destes fiéis. E aquilo que eles não conseguem por si mesmos, pois não podem mais obter méritos, pois o fio da vida temporal terminou, nós, os vivos, por caridade cristã, por íntima união no mesmo e único corpo místico de Cristo, que é a Santa Mãe Igreja, tendo Cristo mesmo como cabeça, nesta natureza que transcende as coisas temporais, pois Cristo, o Senhor, é divino e congrega em si todas as realidades, as temporais e as eternas, nós podemos oferecer a missa, os sacrifícios, as orações, em sufrágio das almas dos fiéis. Esta fé católica e ortodoxa, defendida pelos santos padres e pela santa teologia, nos assegura que hoje os exercícios que fazemos não são inúteis, mas, em última instância, exercício da mais profunda caridade, a caridade para com os mortos, que nada podem por si mesmos, a não ser esperar aquela pena estabelecida pelo Senhor em seu justo juízo. Nós rezamos pelos fiéis do purgatório. Os do inferno, não há o que se possa fazer, mas os do purgatório, a caridade o exige. Bem o sabemos, caríssimos fiéis, que estas almas bondosas e generosas, já destinadas à salvação eterna, só têm um caminho para elas, o céu. Alguns, e o bem o chamam, almas benditas. Por quê? Porque irão para o céu. Não existe outra porta do purgatório, a não ser a porta que abre para o céu. E creiamos que muitos dos nossos conhecidos tiveram esta graça. A graça da salvação, apesar de precisarem de um tempo a mais no purgatório, fruto da misericórdia divina. O maior de todos os dons que se pode oferecer a uma alma é a Santa Missa, pois nela se resume toda a graça redentora de Cristo. É a mesma graça redentora de Cristo, tem os mesmos méritos da cruz de Cristo e se aplica de modo particular, pessoal. Cada um tenha a clara consciência daquele fiel que deseja que receba as indulgências. Se este estiver no purgatório, receberá as graças, as indulgências deste dia, poderá adentrar ao céu, poderá entrar na morada celeste e pertencer àquela igreja cujo dia de hoje ontem celebramos tão gloriosamente, a Jerusalém do Alto, a igreja gloriosa, contemplando a face de Deus. Ou poderá ao menos receber suas penas, seus sofrimentos do purgatório de forma mais refrigerada, diminuir as suas penalidades, diminuir os seus sofrimentos e padecimentos e adentrar em uma realidade mais próxima daquela bem-aventurança. Seria muita negligência de nossa parte não termos consciência, não exercitarmos com devida consciência a oração pelos mortos.
E bem vemos que as heresias logo negam as orações pelos mortos e os seus efeitos. A fé católica afirma sempre: é caridade, e das caridades a mais excelsa, rezar pelos mortos. Coisa boa o é, já diz a velha aliança em Macabeus, pois cremos na ressurreição e na vida eterna. Quando pensamos que nos últimos anos tem diminuído cada vez mais o sufrágio pelos fiéis defuntos, cemitérios abandonados, falta de amor pelos mortos, de boa memória, de boa lembrança. E quanto mais uma sociedade nega a própria morte, mais se torna uma sociedade mortífera. Quanto mais nega a realidade que transcende a vida temporal, mais se torna animalesca. Quando vemos os cemitérios abandonados, a morte tratada como se fosse qualquer coisa, e olhem que depois da pandemia ou desta situação que vivemos, uma das coisas mais tristes que tenho contemplado é a pouca oração pelos defuntos. Mal se morre, já se joga em uma cova, sem nem mesmo se fazer orações e negando-se todo e qualquer direito ao luto. Padre, venha fazer as exéquias. Chego e o morto já se foi. As funerárias os enterram rapidamente, sem dar direito a qualquer forma de honra aos mortos, como se tivessem o direito de fazer isso. Cheguei a uma e adiantaram em meia hora, a outra em 1 hora, e estes dias um dizia, é das 2 às 5, impedindo qualquer forma de oração, impedindo que se viva o luto, impedindo o respeito aos mortos. Quando não se respeita os mortos, a vida também perde seu respeito. Quando não se respeita a memória, a consciência começa a ficar insignificante. Se não respeitamos, se não tornamos em nós respeitoso aqueles que padecem, pouco nos diferenciamos dos animais, que não têm consciência de onde vieram, nem sabem para onde vão. Apenas existem enquanto podem sobreviver com unhas e dentes. Este é o tipo de sociedade que se espera quando não se tem mais o respeito por aqueles que faleceram. E isto, queridos fiéis, destrói todo e qualquer tecido social, toda e qualquer humanidade. É preciso que nos posicionemos claramente contra isto. Respeitemos o dom da vida, a temporal e a eterna. Hoje se torna cada vez mais disfarçada a dor e o sofrimento diante da perda de um ente querido. Diante do afastamento temporal, claro que nós cristãos cremos na ressurreição e na vida eterna. Não nos desesperamos de forma alguma diante da morte, como se tivéssemos perdido para sempre. Nós sabemos que Deus nos pede uma separação temporal, que nos reencontraremos, e isto é o que estas orações de hoje nos dizem. Mas tratar a morte como se fosse um espetáculo, com cicerones, com cânticos, com vídeos, com cenas, como se nada daquilo fosse digno de lágrimas e de sofrimentos. Tratar a morte com aplausos, com festividades, transformando defuntos em pedrinhas preciosas, jogando as cinzas dos corpos em locais de vivência, de apreço, não dando nem mesmo o direito a uma lápide, a um túmulo, a um fiel defunto, são sinais de que o respeito pela pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus, tem desaparecido de nossa consciência ocidental, tem sumido, desvalorizado.
E isto é perigoso, gravemente perigoso, para que o ser humano seja humano. O costume tradicional da igreja faz com que um caixão vazio esteja no meio da igreja hoje, fazendo-nos recordar e pôr neste caixão cada uma das pessoas cuja morte nos separou temporalmente, e que a indulgência, as orações e as graças que Deus concede nos sacramentos e nos exercícios de piedade sejam aplicados a esta pessoa. Não apaguemos a memória, não apaguemos a memória das pessoas, dos fiéis que nos precederam, mas tenhamos consciência de que um dia nos encontraremos com eles. Se eles levaram a igreja peregrina nos caminhos que nos precederam, nós prestaremos contas a Deus e a eles do caminho que nós levamos à igreja peregrina enquanto tivemos vida. Já pensaram, queridos fiéis? Um dia eu estarei diante de Dom Henrique Soares, o bispo do Brasil, prestando conta do caminho que a igreja percorreu da sua morte até a minha, do exemplo que me deu em suas pregações, em suas homilias, em seus retiros, das lições que me passou como sacerdote e mestre, e vou ter que prestar contas a ele dizendo se foi digno da igreja que ele me transmitiu. E pensemos em todos os santos padres, desde Pedro até o tempo presente. Nós prestaremos contas aos nossos fiéis antepassados, aos nossos parentes, amigos, aqueles que nos transmitiram o dom da fé e aqueles que mesmo sustentaram a fé em meio às heresias e às calamidades do mundo. Teremos que dizer a eles o que fizemos enquanto eles estavam mortos e nós vivos. O que nós fizemos da igreja peregrina? Se transmitimos o dom da fé que recebemos com a mesma qualidade e com a mesma integridade, ou se nos deixamos por coisinhas, por ideologiazinhas, por bobagezinhas, adulterar o patrimônio incorruptível da fé. Nós nos encontraremos com eles. Eles já destinados à salvação, nós em nosso juízo pessoal. Em Deus nos encontraremos todos. E teremos que prestar contas, sim, neste juízo pessoal, se transmitimos com a mesma qualidade e com a mesma eficácia. Se enquanto podíamos, intercedemos por eles. Não se preocupem, queridos fiéis. Se falharmos em nossa missão temporal, nós mesmos comeremos o fruto de nossa semeadura. Porque quando o sono da morte nos levar à inércia, quando o Senhor nos recolher em sua misericórdia, se não semeamos coisa boa na igreja, nem orações pelos mortos nós teremos, e só nos restará o esquecimento. Quão precioso, quão importante, quão inegável é a missão da transmissão da fé. Que aqueles que nos precederam nos recebam bem, que aquele que nos enviou nos chame para si dizendo: servo bom e fiel, vem para a alegria do teu Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.